Hello guys! Então, hoje nós vamos ver 4 expressões idiomáticas, 2 com by, 2 com as. Gente, o que vocês mais veem por aí são expressões idiomáticas, elas são essenciais no inglês, elas tornam o seu inglês muito mais bonito, muito mais interessante e também para o entendimento, porque se você conhece as expressões idiomáticas, quando você ouvir, escutar o nativo falando, você vai entender bem melhor o que ele está dizendo, porque expressões idiomáticas são usadas o tempo inteiro. Então vamos lá? Vamos começar com by. A primeira expressão, by this time. By this time, gente, muitas vezes vocês vão ver o by no sentido de até, né, algumas traduções aí. Eu diria que o by this time pode ser até este momento, né, se refere também sobre um determinado ponto, seja no futuro ou no passado. Então, se eu estiver falando sobre o futuro, eu posso usar o by this time. Eu falo da seguinte forma, by this time next year. Então, assim, até essa altura, no ano que vem, eu vou estar estudando francês. Então, by this time next year, I'll be studying French. Então, quando você fala do futuro, você usa o by this time para se referir àquela altura do tempo no futuro. A mesma coisa em relação ao passado. Você usa o by this time e se refere ao ponto do passado que você quer dizer, que você quer se referir. Então, por exemplo, by this time last year, I was really tired. Então, assim, nessa altura, ano passado, nesse momento, né, só que ano passado, eu estava bem cansada, ok? Então, quando você está contando histórias, falando sobre o passado, um ponto específico do passado, o by this time encaixa bem. E também para o presente, quando você fala até esse ponto, até essa altura ou nessa altura do campeonato. By this time, the guest must be waiting for us. Então, assim, a essa altura, os convidados já devem estar esperando pela gente, ok? Então, também serve para o presente. Por isso que essa expressão é bem legal, bem interessante de saber. A segunda expressão é by the way. Vocês já devem conhecer por aí. Se você jogar by the way no Google, vai dar lá Red Hot Chili Peppers, né? É bem famosa essa expressão e eu acho ela muito, muito interessante. Ela significa a propósito. Então, quando você quer acrescentar alguma informação a mais ou você lembra de alguma coisa, você faz um link, você usa o by the way. Então vamos supor que eu acabei de conhecer a pessoa e tô ali falando pra caramba e de repente eu me dou conta de que eu não falei meu nome. By the way, my name is Julie, ok? Ou então, my name is Julie, by the way. Você pode usar tanto no início quanto no final da frase. Ou uma situação tipo, I'm hungry, by the way, what time is it? Então assim, tô com fome, a propósito, que horas são? Né? Quando você faz esses links, o by the way, ele serve e ele cumpre uma ótima função. Gente, vocês vão ver muitas expressões com as, né? Isso aí é bem usado no inglês. A primeira que eu vou usar aqui, hoje a gente vai falar só de 2 expressões desse tipo, tá? A primeira é as long as. As long as tem diferentes sentidos dependendo do contexto. Um desses sentidos é desde que. Como assim? I'll help you as long as you call me on time. Então, eu vou ajudar você desde que você me ligue a tempo, que você me ligue na hora, ok? Então, quando você coloca alguma condição, você coloca esse as long as, que vai significar, vai ter o sentido de desde que. A gente também pode usar o as long as para falar de comprimento de tempo. A tradução ao pé da letra seria assim, tão longo quanto. Então, por exemplo, a festa poderia ser tão longa quanto 4 horas, ter essa durabilidade de 4 horas. Tá? Traduzindo ao pé da letra fica meio horroroso, mas vou falar em inglês, vocês vão entender um pouco melhor como que se usa. The party could be as long as 4 hours. E o as long as também pode significar enquanto.
Então, por exemplo, enquanto alguma coisa dura, uma outra coisa também terá essa durabilidade. Uma forma bem romântica, um exemplo bem romântico seria I will love you as long as I live. E a última expressão é as far as I'm concerned. Eu gosto muito dessa expressão. Ela é bem interessante. Ela também pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto. Gente, um desses sentidos é até onde eu sei. Então, quando você não sabe muito uma informação, você fala assim, olha, até onde eu sei, é isso que está acontecendo. As far as I'm concerned, he seems to be fine. As far as I'm concerned, we are still friends. Ok? Mas também ela serve para você expressar uma opinião, tá? Então, como se fosse assim, na minha opinião, na minha visão, né? É isso, é quando você tá dando ali uma opinião, mas você não tá se envolvendo demais, tá? Então, você tá sendo um pouco delicado na hora de dar a sua opinião. Então, assim, as far as I'm concerned, this is his decision, not mine. Olha, na minha opinião, essa decisão é dele, não é minha, ok? Quando você também fala no que te diz respeito, você pode usar as far as I'm concerned, por exemplo. As far as I'm concerned, we are still dating. Então, assim, no que diz respeito a mim, ainda estamos namorando, ok? E também um último exemplo aqui para você expressar uma opinião que ainda está sendo especulada por você, também você pode usar o as far as I'm concerned. As far as I'm concerned, this city is okay to live. Ok? Gente, essas 4 expressões já quebram um ótimo galho aí na sua vida para falar um bom inglês e para entender também. Vocês podem ver que expressões idiomáticas, elas mudam muito de sentido de acordo com o contexto, né? Elas são versáteis e por isso mesmo é interessante você estudá-las aos poucos, porque não adianta você só memorizar elas exatamente porque elas mudam de acordo com o contexto. Então, mais interessante é você pegar uma ou duas, por isso que eu coloquei poucas expressões aqui, só 4, para você estudar diferentes contextos onde elas entram e poder entender e praticar para poder absorver e utilizar essas expressões corretamente. Ok? Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam aqui no meu canal e me sigam lá no Instagram e também baixem o meu mini curso lá no site. Aqui embaixo vou colocar o link para vocês. E é isso, gente. Vejo vocês por aí. Bye, bye!